Olá, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube do Centro Espírita Caminho do Evangelho. É uma alegria estarmos aqui hoje para mais uma palestra. Lembrando que estamos, sim, com os nossos grupos de estudo e evangelização funcionando de maneira online durante a pandemia. Então, busquem, né, a Casa Espírita, tem o site da Casa Espírita, tem os seus coordenadores já do grupo de estudo. Busquem a informação com eles, que eles vão passar certinho como é que está o horário e o funcionamento. Também vai lembrar para que se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, né, ative a notificação e receba ali todas as palestras que acontecem na terça, na quarta, na sexta, bem como o nosso Evangelho no Lar, que acontece toda segunda-feira. Então, nos acompanhem, se inscrevam aí no nosso canal. E para começar, vamos aí à nossa prece. Vamos acalmar o nosso coração, vamos respirar fundo e agradecer. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos por tudo que tem nos dado, por tudo que tem nos proporcionado. Pedimos, Senhor, que nos oriente, nos ampare nas nossas dificuldades, nesses momentos tão delicados de pandemia, onde muitos de nossos irmãos estão passando por necessidades. Nos ilumina a todos. Ser conosco hoje sempre, que assim seja. E o tema proposto para a noite de hoje está lá no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Esse capítulo, ele está lá, então ele é o capítulo 8º, ele está lá numa das bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, que Jesus pregou. Mas, antes de nós darmos início a esse capítulo, vamos pensar da seguinte forma. Vamos analisar brevemente o quão interessante é a proposta do codificador, como o Evangelho, para nós, ele se torna um roteiro de vida, um roteiro de evolução moral. Porque se nós formos pegar ali, os primeiros 4 capítulos, eles são verdades imutáveis, são verdades do mundo espiritual, que Jesus trouxe para nós, mostrando aquelas verdades. O capítulo 5, ele é o nosso estágio atual. Bem-aventurados os aflitos. Então, nós somos os aflitos. Nós estamos ainda no estágio de aflição. No capítulo 6 em diante, ele fala ali do Cristo Consolador, das bem-aventuranças, e continua, né? E então, o capítulo 6 em diante é um roteiro para que nós possamos sair ali do estágio de aflição que nos encontramos, buscando ali a perfeição, né? Lembrando que é uma perfeição relativa, porque perfeito por completo só é Deus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um roteiro para todos nós. Então, começando lá, no primeiro item desse capítulo, bem-aventurados que têm puro coração, ele diz o seguinte, né, esse item, a simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. E continua. Apresentaram então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixais que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará.
e depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. E logo após, vem aí os comentários de Kardec acerca do assunto. E olha só que interessante, a primeira frase já desse comentário é a seguinte: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Voltemos então a refletir um pouco sobre a questão do Sermão do Monte. Era o maior exemplo que nós podemos tirar do que fazer, de como agir, está lá no Sermão do Monte. Você ser simples, você ser humilde, você ser puro. Então, e por aí vai, né? As próximas bem-aventuranças. Mas Jesus, outro ponto interessante, Jesus falava com simplicidade. Jesus falava com simplicidade. Jesus era humilde. Óbvio, não dá para a gente comparar com o nosso estágio atual, porque Jesus é um espírito crístico. Né? Jesus é um espírito puro, Jesus é um espírito evoluído. Mas nós podemos tomar exemplo, que está lá na questão 625, em que é o maior exemplo, né? Jesus. Então nós podemos tomar como exemplo e seguir, assim, a sua simplicidade na fala, a sua humildade, porque eu não preciso falar de Jesus, eu não preciso falar de Deus, eu não preciso falar das coisas boas para a nossa evolução de uma maneira difícil. Nenhum de nós precisa. Sendo simples, nós tocamos os corações. Obviamente que ainda utilizamos ainda o nosso vocabulário, ele é muito rico, mas busquemos sempre ser simples na forma de falar, na forma de transmitir. E da melhor maneira possível ainda é ser simples sem falar nada, ou seja, através do exemplo que nós damos às pessoas. Outro ponto interessante é o seguinte: Jesus, quando ele fala aqueles que se assemelham às crianças, ele não está falando não está levando em consideração a vida espiritual, porque se nós formos pegar a vida espiritual, ali tem um espírito imortal que já reencarnou várias vezes. Não, ele pega, a exemplo, a criança no seu estágio presente. E vamos considerar um segundo ponto de que, na época de Jesus, essa questão da reencarnação, ela não era falada de maneira direta, ela não era ensinada de maneira direta. Então, Jesus, novamente, trouxe uma maneira simples, porque se nós observarmos uma criança, ela tem ali, sim, a sua simplicidade, sua espontaneidade, a sua forma de viver de uma maneira mais simples. Porque se nós pegarmos nós quanto espíritos imortais, antes do nosso processo, durante o nosso processo encarnatório, na verdade, nós passamos por um véu de esquecimento, que permite que nós estejamos abertos a novas oportunidades, estejamos abertos a ver o mundo de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Deixar o nosso homem velho para trás e seguir aí de uma maneira nova, observando aí através e aprendendo cada vez mais coisas novas. Falando então em novas oportunidades, uma nova maneira de enxergar o mundo, vamos observar essa imagem. Né? Temos ali um ipê, né? Olha que ipê bonito, mas faz uma sujeira, hein? Então, quem que nós queremos ser? A pessoa que observa a beleza das coisas, observa a beleza da natureza, busca ver o lado positivo das coisas, é simples nas suas maneiras, enxerga na simplicidade das coisas uma beleza enorme, ou nós queremos ser aquele crítico que vê sempre o lado ruim, ou vê ali, nem sempre vê um lado positivo das coisas. Que se nós pegarmos, vamos dar um exemplo ali,
né? Aquela questão do quadro branco. Se nós pegarmos um quadro branco, fizermos um ponto ali, a pessoa só vai enxergar aquele ponto escuro e vai esquecer de todo o resto do quadro. Cabe aí, então, a reflexão. Como é que eu estou enxergando o mundo? E se eu estou enxergando o mundo de uma maneira mais dura, então, o que falta para que eu consiga enxergar o mundo de uma maneira mais bonita? Observar o lado bom das coisas. Que com certeza tem um lado bom. Tudo tem um lado bom. Continuando, como é que eu estou enxergando o mundo? Que óculos eu estou colocando? Se eu colocar uma lente escura, né? Vou colocar um óculos escuros, o mundo vai parecer mais escuro. Se eu colocar uma lente transparente, eu vou enxergar o mundo de uma maneira clara. Como é que eu estou enxergando o mundo? Que óculos eu estou colocando? Que lente que eu estou colocando nos meus óculos? Eu estou enxergando um mundo bom, um mundo cheio de oportunidades, como ele realmente é, e com certeza o mundo é cheio de oportunidades para o bem. Vamos lembrar de que o bem, ele passa a cada, nós temos a oportunidade de fazer o bem a cada segundo. Todos os momentos que nós temos a oportunidade de praticar o bem, de procurar evoluir. Então, olha que coisa maravilhosa, que coisa interessante que esse capítulo nos traz, a reflexão dessa simplicidade, dessa humildade. Então, ser simples é enxergar a beleza das coisas, enxergar a oportunidade, enxergar as coisas boas das coisas do nosso mundo. Porque o mundo, ele tem sim, tem muita coisa ruim acontecendo. Infelizmente tem. Nós estamos passando aí por um processo de pandemia. Mas como é que eu prefiro enxergar esse processo de pandemia? Como uma oportunidade que eu possa melhorar, que eu possa buscar fazer o bem? Ou eu vou ficar somente reclamando, criticando e dizendo que as pessoas estão agindo errado, que tudo está errado, a forma que os governos estão trabalhando errado, enfim. São oportunidades, formas de que eu posso mexer e posso enxergar o mundo e posso agir para que o mundo seja melhor. Voltando lá à questão da criança, na questão 383 do Livro dos Espíritos, tem o seguinte: qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Está falando do espírito, né? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, vamos fazer a seguinte análise. Hoje, nós, quanto adultos, é mais fácil a gente aprender alguma coisa ou seria muito mais fácil se nós aprendêssemos na infância? Os nossos conceitos, os nossos preceitos que nós temos do mundo, a nossa visão de mundo, ela é mais fácil mudar agora ou mudar quando nós éramos crianças? E falando então em visão de mundo, nada melhor do que nós falarmos sobre a evangelização infanto-juvenil. A importância dela, por que nós devemos então investir aí nas nossas crianças e nos nossos jovens, né? Como Jesus mesmo disse, vamos nos assemelhar a essas crianças, porque elas são capazes de aprender coisas novas mais cedo. Então, vamos investir nesses jovens e nessas crianças. O que seria então, né, a evangelização infanto-juvenil? A evangelização espírita infanto-juvenil é toda a atividade voltada ao estudo da doutrina espírita e à vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. Quais são os objetivos, então, da evangelização? Promover a integração do evangelizando consigo, com o próximo e com Deus.
Proporcional ao evangelizando o estudo da lei natural que rege o universo, da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal, e oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si, agente de transformação, cidadão do mundo, rumo a toda a perfeição de que é suscetível. Olha a importância do papel da evangelização nesse processo de transformar essas crianças e esses jovens em pessoas de bem, né? Que possamos ser o homem de bem, como o próprio Evangelho já diz. E a evangelização é um papel fundamental, mas não só a evangelização, porque a família, nesse processo de evangelização, ela é muito importante. Porque se nós pegarmos os pais ou os seus tutores, enfim, são evangelizadores naturais. Porque a maior forma de evangelizar é dar o exemplo. Então, quando nós damos o exemplo dentro de casa, é que nós estamos evangelizando. Então, a família tem um papel muito importante junto ali com a evangelização infanto-juvenil, que vai trazer essa visão espírita para aquele jovem, para aquela criança, mas a família, e aí nós buscamos construir, né, conceito e construir, fazer com que aquele jovem, aquela criança cresça herdeira de si mesmo, cresça cada vez mais consciente, cada vez mais participativa, cada vez mais crítica, transformando assim o mundo num lugar melhor. Viana de Carvalho traz o seguinte: a evangelização espírita infanto-juvenil cabe a indeclinável tarefa educacional de preparar os futuros cidadãos desde cedo, habilitando-os com as sublimes ferramentas do conhecimento e do amor para o desempenho dos compromissos que lhes cumprirá atender, edificando a nova sociedade do amanhã. Por isso, meus amigos, é indispensável a participação das crianças e dos jovens na evangelização. E caso, porque vamos pensar o seguinte: se nós estamos aqui assistindo palestra, nós buscamos fazer o evangelho no lar, buscamos participar de grupos de estudo para buscar evoluir cada vez mais e sermos melhores, porque nós não podemos fazer isso com os nossos filhos, com aqueles que nos são tutelados? Por que nós não fazemos isso com eles? Que nós temos, sim, que construir um mundo melhor, e sim, aqueles que nos são tutelados, é nossa responsabilidade fazer-los ser melhor. Então, meus amigos, para finalizar, que nós possamos buscar ser puros de coração, sermos simples na nossa fala, sermos simples na nossa vida, nos adaptarmos para que possamos ali estar sempre vivendo de uma maneira simples, buscarmos sempre sermos humildes, reconhecermos as nossas limitações, trabalharmos ali os nossos erros, buscando enxergar o mundo de uma maneira mais positiva, o mundo de uma maneira melhor, colocar os óculos do bem, chegar ao mundo bom, mundo belo como ele o é. E que nesse processo nós não esqueçamos, então, das nossas crianças e dos nossos jovens. É isso que eu tinha falado para hoje, meus amigos. E muito obrigado de coração. Vamos então à nossa prece de encerramento. Vamos agradecer, vamos respirar fundo. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos por tudo que tem nos dado, por tudo que tem nos orientado, por ser tão bom conosco, que possamos estar sendo cada vez mais simples e cada vez melhores,
buscando estar evoluindo, buscando sermos mais conscientes das nossas ações, das nossas atitudes, buscando cada vez mais sermos melhores. Nos orienta, nos ampara hoje e sempre. Que assim seja.